Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Os adversários do Flamengo estão simplesmente desesperados. O motivo é simples. Como é que faz para marcar gol nessa equipe do Felipe Luiz? É muito difícil. Gente, são apenas 4 gols sofridos em 12 partidas nesse Campeonato Brasileiro. Sabe o que isso significa? Se o Flamengo seguir nessa toada, o time deve sofrer 13 gols, mais ou menos, até o final desse campeonato. Tô fazendo uma projeção aqui, tá? Futebol é maluco, as coisas podem mudar. Hoje, se a gente imaginar que o Flamengo vai manter essa pegada defensiva, a projeção é de cerca de 13 gols. Seria a melhor defesa da história dos pontos corridos, tá? Desde que teve 20 clubes, né? Então, assim, isso é algo grandioso. O Flamengo já tá mirando um recorde. Eu tô mais preocupado, obviamente, com o título, com a taça. Isso é o que mais importa. Mas imagina você bater aí um recorde legal como esse, legal. Eu sei que o torcedor muitas vezes prefere bater o recorde de gols marcados, de saldo de gols, e a tendência é até que o Flamengo tenha um saldo muito importante aí. Aliás, o Flamengo também é o melhor ataque. Antes da gente seguir com a análise, eu não posso deixar de pedir para você deixar o like. Não se esquece do like, tá? É muito importante que você deixe o like aqui, ajuda muito o nosso trabalho. Like no vídeo, tá? Muito importante. E também sua inscrição. Sua inscrição também é essencial para o nosso trabalho crescer. Vamos falar sobre essa defesa hoje, né? Porque essa defesa impressiona. E, gente, time que não sofre gol, ou que praticamente não sofre gol, é um time muito difícil de ser batido. Eu venho falando isso para vocês há muito tempo. Assim que o Fluminense e Palmeiras avançaram lá para as quartas de final do Mundial e o Flamengo ficou contra o Bayern, fiz um vídeo para falar sobre isso. Falei, não adianta achar que o Flamengo agora não é de nada, que o Flamengo é ruim, porque perdeu do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é o Bayern de Munique. Né? Até aquela brincadeira com os rivais agora vale muito, né? O meme lá, a brincadeira. Seguinte, teu time não é o Bayern. Teu time não vai sair vencendo do Flamengo assim. Não vai sair metendo 4 gols no Flamengo assim. Pode esquecer. Ali foi um contexto muito especial, um time muito forte. O Flamengo cometeu falhas individuais. Mas aqui, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, é muito difícil de bater esse time. E os números mostram isso. Né? Com os poucos gols que o time sofre, com as poucas derrotas que o Felipe sofreu até agora, 4 sendo uma para o Bayern de Munique. Quer dizer, aqui em âmbito continental, né? São só 3 derrotas. Então, é uma defesa muito forte. E o que é que explica essa defesa tão forte? Quais são os motivos dessa defesa ser tão forte assim? É um grande combo, na verdade. São muitos fatores que explicam essa defesa tão forte. Então, vamos por parte, né? Vamos até falar primeiro do time com bola. O time tem finalizado bastante. É o time que é o segundo nessa estatística de finalizações. Embora a gente veja o Flamengo ainda perdendo algumas chances mais claras, mas o time finaliza bastante sim. A estatística está aí, tá? Estou trazendo estatísticas de antes dessa rodada agora, antes do Flamengo enfrentar o São Paulo. Então, antes de começar essa rodada agora que está retornando aí da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo era o segundo em número de finalizações, só atrás do Atlético Mineiro. Tá? Então, é um time que finaliza bastante. Quem finaliza bastante, time que finaliza bastante, sofre menos defensivamente. Quando você finaliza jogadas, a chance de você tomar contra-ataque é muito menor. Tá? Se você joga essa bola para fora, você arma o bloco alto e já está ali deixando o adversário desconfortável. Você pode conseguir um escanteio, você pode conseguir, obviamente, o gol, ou uma defesa parcial do goleiro, que você vai ficar com rebote, ou fazendo o gol, ou então criando uma jogada de ataque. Então isso vai criando domínio territorial, isso vai deixando o time mais seguro defensivamente também. Mesmo que a gente esteja olhando para o Flamengo lá no último terço, você também consegue fazer o seu time ser defensivamente mais forte com as decisões que você toma em último terço. Isso é simples assim, tá? O time é o time que menos perde a bola no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o time que menos perde a bola, estatisticamente também. Já trouxe aqui para vocês também essa estatística em outro vídeo. Então, isso assim, é irrefutável. É um time que cuida muito bem da bola, que não acelera jogo de bobeira, que não erra passe de bobeira. Claro que eventualmente acontece. Até contra o São Paulo, o Flamengo acelerou um pouquinho demais o jogo. O Flamengo terminou o primeiro tempo com menos de 100 passes trocados, que não é comum. No segundo, controlou mais, um pouco mais paciente, pausou um pouquinho mais essa construção e foi ainda mais dominante. Jogou da forma como está mais acostumado a jogar. Talvez até porque estava sem o Gerson, teve que se adaptar ali no primeiro tempo, com o Luiz Araújo fazendo aquela função. Ele é um jogador mais agudo, mais agressivo. A verdade é que o Flamengo constrói com muita calma, muito pausadamente, com muita consciência, com muita intenção do que tem que fazer. Todos os jogadores sabem para onde se mexer, para onde tocar a bola, para quem tocar a bola, muita identificação das vantagens, muita identificação de homem livre, jogadores com cognitivo acima da média. Tá? Isso ajuda muito para que o time não perca a bola. Quando você não perde a bola, seu adversário não pode atacar. Tá? E aí, inclusive, o Flamengo também é o líder em posse de bola do campeonato. O Flamengo iniciou a última rodada também
liderando essa estatística, quando o São Paulo chegou a bater 64% de posse e terminou ali nos 60%, que é a média do time. Então, volto a dizer, quando você tem a posse, quando você tem a bola, seu adversário não te agride. Então, você está se defendendo com bola, é o famoso se defender com bola, né? E aí vamos agora para os comportamentos sem bola, que também fazem toda a diferença. O bloco alto, que é muito eficiente, sempre foi desde que o Felipe assumiu. O time sobe o bloco de forma individualizada. O Felipe se inspirando em JJ e outros técnicos aí que fazem futebol aí moderno, né? Fazem futebol aí que está no topo do mundo. Luiz Henrique, enfim, outros, né? O próprio Kompany, o próprio Maresca. Pressão alta individualizada, sobe encaixadinho e deixa o adversário desconfortável, tá? A pressão pós-perda também é algo que o Felipe não abre mão, sempre pressionando pós-perda. Perdeu a bola, recupera o mais rápido possível. O Flamengo também está lá no topo dessas estatísticas de bolas recuperadas no campo do adversário, bolas recuperadas em até 5 segundos e até 10 segundos. O Flamengo também está lá em cima nessas estatísticas. É um time muito intenso sem bola. E aí, quando você recupera a bola rápido, seu adversário, de novo, não consegue te machucar, não consegue te agredir. Então isso também explica essa defesa muito forte, tá? O time é o time que menos sofre finalizações, para trazer mais um dado aqui para vocês. Tá? O Flamengo é o time que menos sofre finalizações e a diferença do Flamengo para o segundo colocado, no início dessa última rodada, né, também trazendo dados de antes dessa rodada, era de 16 finalizações do Flamengo para o Palmeiras, que é o segundo colocado. Então tem uma diferença significativa aí. O time sofre poucas finalizações por conta disso tudo que eu já expliquei aí. Do com bola, do sem bola, das decisões, do modelo de jogo, da ideia de jogo do Felipe, tá? Outra coisa que ajuda muito, quando o Flamengo se sente pressionado e é obrigado a dar um chutão, eventualmente o Flamengo vai dar chutões, faz parte do jogo. O time se estrutura muito bem, o Felipe organiza e tem dinâmicas para vencer a segunda bola. Não só quando o Flamengo dá chutão, mas quando o adversário dá chutão também. Como é que funciona isso? Primeiro, o Flamengo vence muito a primeira bola porque tem zagueiros muito fortes nesse tipo de disputa. Não só zagueiros, mas laterais também. Então eles vão disputar essa primeira bola e tem um índice de acerto muito grande, um índice de eficiência nesse tipo de disputa muito grande. Então muitas vezes eles vão subir e já vão ganhar na cabeça por cima e já vão direcionar essa bola, inclusive com a qualidade deles, para um companheiro. Então a posse já volta para o Flamengo. Quando esses defensores não vencem essa primeira bola, não vencem a primeira disputa, o que o Felipe faz? Pede para que os volantes, especialmente, mas também em alguns momentos os pontas, o próprio Arrascaeta, eventualmente, que está um pouquinho mais recuado, esses jogadores se desloquem na direção da bola, tomem a frente do adversário. E aí, isso chama dinâmica para vencer a segunda bola. O Flamengo vence muito a segunda bola. Então, ou mantém a posse quando dá o chutão, os seus zagueiros, ou o Rossi, dão um chutão, o Flamengo vence a segunda bola, mantém a posse, inclusive já num terreno mais avançado de campo, né? Importante falar sobre isso. Ou quando o adversário também dá o chutão, o Flamengo recupera a posse porque vence a segunda bola. Quando não vence a primeira, vence a segunda. Então isso também explica muito o volume de jogo que o time tem. O time defende bem bola parada, que pese o fato de ter tomado o gol do Bayern nesse contexto, ter tomado o gol do Central Córdoba também nesse contexto. Via de regra defende muito bem. O Felipe dá uma atenção muito grande para isso, então o time também é consistente em bola parada. É um time muito compacto, quando vai baixar as suas linhas, quando vai marcar bloco médio, bloco baixo, é muito compacto. Tá? E aí tem o papel dos pontas também, que inclusive agora com BH e Luiz Araújo, como foi contra o São Paulo, fica ainda mais forte, porque o Luiz Araújo tem mais senso de urgência do que o próprio Gerson, e o BH também tem uma entrega muito grande, teve uma entrega muito grande contra o São Paulo, foi bem legal de ver, 34 anos, né? Ídolo do clube, né? Comprometido com a ideia, comprando ali a ideia do Felipe, a ideia do modelo de jogo, baixando para marcar, saltando pressão, mas também correndo para trás. Quando tem que estruturar o 4-4-2, os dois pontas têm que baixar rápido para ajudar os volantes. Quando os pontas baixam rápido, eles deixam os volantes mais confortáveis. Os volantes não precisam se deslocar para fazer cobertura, né? Não precisam cobrir o espaço que o ponta pode estar deixando nas costas dele. Ou se o ponta não baixa tempo, o lateral vem saltar, o volante tem que se deslocar para cobrir o lateral. Vira aquela bola de neve, né? Aquele efeito cascata. Não, quando os pontas baixam a tempo, os dois volantes continuam ali protegendo o corredor central. Não tem que fazer nenhum deslocamento mais importante, nenhum deslocamento tão grande. Isso faz uma diferença absurda. E aí você tem, por exemplo, o Wallace Young, que é um jogador que tem entrado bastante, que eventualmente pode até começar partidas, que também entrega essa intensidade. E se estiver jogando pelo lado, também vai entregar essa capacidade de correr para trás, de compor muito bem. É um time muito compacto, também em organização defensiva, quando baixa o bloco, se estrutura bem, se organiza bem. E aí, para a gente terminar aqui, esse grande combo, né, do Flamengo, que defensivamente é absurdo, a gente precisa falar da qualidade individual dos jogadores, né? Eu fiz um vídeo, não tem tanto tempo aqui no canal, sobre isso, sobre o coletivo, que é muito forte, as ideias coletivamente, o time é muito forte defensivamente, né? E acabei de explicar tudo para vocês aqui agora,
Mas individualmente também a capacidade que esses caras têm de antecipar para interceptar, de vencer duelos físicos, de desarmar, de ler a intenção do adversário para poder roubar a bola. Né? Inclusive também capacidade de construção, os defensores constroem muito bem, e isso ajuda muito para que o Flamengo tenha uma saída de bola mais limpa, para que rife menos a bola, e isso vai impactar em ter mais a posse, em perder menos a bola. Então, a qualidade individual desses atletas da defesa do Flamengo é algo também que a gente não pode deixar de falar. Todos eles, tá? Tô falando deles de uma forma geral. Os volantes, especialmente os da última linha, os laterais, os zagueiros, o próprio Rossi, que é muito forte também com os pés, isso ajuda também para que o time tenha uma fluidez na primeira fase de construção. Então, é um time muito forte defensivamente. Tá? Você pode até achar que faz mais sentido, você pode preferir um time que, não, prefiro ganhar de 3-2, de 4-3, tudo bem, aí é gosto pessoal de cada um. Eu prefiro ganhar. Eu acho que faz mais sentido ganhar. Isso é um time que é quase impossível de ser batido, porque se você quase não toma gol, você quase não vai perder. Você só vai perder se você sofrer gol. Isso é o básico. Então, o time é muito difícil de ser batido. É muito forte. Então, tem torcedor que precisa entender isso. Ainda tem torcedor que ainda está querendo cornetar o Felipe. Isso é uma coisa assim, cara, inacreditável. E aí, aproveitar esse gancho todo, né? Essa questão toda defensiva, para falar rapidamente aqui do Pedro. Eu acabei não falando do Pedro no meu vídeo pós-jogo da vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0, porque o jogo acabou e eu liguei a câmera e gravei rapidinho. Eu tinha alguns compromissos para cumprir, não dava tempo para gravar também de manhã, no domingo, então eu corri e liguei a câmera e gravei logo que o jogo acabou. Então eu não tinha visto ainda a coletiva do Felipe, eu só fui ver a coletiva do Felipe depois. Então eu preciso falar rapidamente sobre isso, rapidamente mesmo, tá? Rapidamente mesmo. Rafa, você sempre defendeu o Pedro, você sempre disse que o Pedro não era problema, que era solução. Mas, gente, as coisas mudaram, né? Quando o contexto muda, a gente também precisa mudar a nossa opinião, precisa mudar a nossa visão. Por quê? Porque, na minha visão, eu entendia que o Pedro ia comprar o barulho, comprar a ideia do Felipe. Ia realmente se dedicar para estar apto a jogar, para entregar o seu melhor. E o que a gente viu, depois da declaração do Felipe, é que isso não está acontecendo. Então, o contexto mudou, a minha opinião precisa mudar também. Eu projetava um Pedro afim, querendo. E eu trouxe dados aqui para mostrar que quando ele estava em forma, estava afim, estava enquadrado no modelo, estava ali a fim de jogar mesmo, né? Comprando a ideia do treinador, ano passado com o Tite, ele conseguia cumprir a função. Ele não tem a mesma capacidade do Bruno Henrique, do Plata e do Luiz Araújo, até porque não tem a mesma capacidade de se deslocar tão rápido, não é tão veloz. Mas o próprio Felipe falou, cara, se ele tiver afim, entregar e fizer, eu quero contar com ele. Porque o Felipe acredita que se ele estiver em forma, estiver treinando bem, estiver comprando a ideia, estiver comprometido com o elenco, com a ideia, com o clube, ele pode entregar. Era isso que eu dizia. Eu dizia que eu achava que ele podia jogar porque eu projetava o Pedro afim. Agora a gente sabe que ele não está afim, então as coisas mudam. Então, assim, a gente vê que dá para ser um time muito forte sem ter o Pedro. Aliás, esse time do Felipe foi forjado sem o Pedro. Vamos lembrar disso. O Felipe assume o clube, o Pedro estava lesionado. Ele foi campeão da Copa do Brasil, sempre foi um time forte. Teve ali o seu pequeno percalço ali na Libertadores, gente. Passou ali realmente uma fase um pouquinho complicada, algumas atuações. Teve um momento de uma certa estabilidade. Mas todo time passa por isso também. Tá? Nenhum time amassa o tempo inteiro. É muito raro amassar o tempo inteiro. Mas a verdade é que o time foi forjado sem o Pedro. Então, o time já vinha jogando muito bem sendo dominante sem o Pedro. Seria legal ter o Pedro afim, porque era mais um fator importante. O cara é um ótimo jogador. Mas se não dá, o que vale é o grupo, o que vale é o elenco, o que vale é o coletivo. A gente está vendo aí o PSG, que é o grande exemplo disso. Não são operários. Não é um bando de ruim de bola que corre e aí o time vence por causa disso, porque os caras só correm. Não, são caras que são talentosos, são ótimos jogadores, assim como são os do Flamengo, mas que estão comprando a ideia. E isso é muito importante, isso é o mais importante. Não dá para ter cara que é talentoso, mas que não quer comprar ideia. Se não quer comprar ideia, não está enquadrado. E aí, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo eventualmente pode até pensar realmente numa venda. Até se falou aí, já até vi aí jornalista falando que procurou o staff do Pedro, e o staff do Pedro já está dizendo que vai procurar aí um caminho novo para ele, né? Porque o Felipe realmente foi muito duro. E eu achei ótimo que o Felipe tenha sido duro. Foi muito claro, botou todos os pingos nos is, né? Achei muito bom. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até o próximo vídeo. Eu fui. Valeu. Saudações.